A verdade por trás da censura da Jovem Pan. É isso que eles não querem que você saiba. Nesse vídeo, separei alguns momentos da trajetória da Jovem Pan, nesse caminho de censura que ela vem percorrendo, desde as eleições de 2022, quando foi proibida de comentar sobre o passado corrupto de Luiz Inácio Lula da Silva. Mostrarei aqui diversos momentos de censura nesses últimos 2 anos, não somente por parte de jornalistas de direita, mas também de jornalistas do próprio PT, afiliado ao PT, que foi censurado pelo Lula. Por isso peço que você já aperte no like e acompanhe até o final. TV Jovem Pan foi palco, novamente, de uma cena deplorável, mostrando simplesmente o quanto ela está acocorada perante a ditadura do TSE, via STF ainda em 2024. Em um episódio recente, a emissora, outrora símbolo da defesa da liberdade de expressão, até antes de outubro de 2022, cortou ao vivo a fala do advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Cunha Bueno, em um momento que parecia tirar a máscara de seu passado de censura. Enquanto ele relatava episódios de silenciamento sofridos pela própria Jovem Pan em 2022, a transmissão foi abruptamente interrompida, deixando clara uma postura de submissão às pressões judiciais. Acompanhe o momento vergonhoso. O que nós temos aqui? Por exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado. Vamos passar agora para o próximo tema. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, liberou o retorno do pagamento de emendas parlamentares que estava suspenso desde agosto. No entanto, Dino determinou que estar se submetendo à censura, que é algo proibido pela nossa Carta Magna. Jamais. A emissora foi obrigada a se dobrar ao sistema, sendo proibida de associar o então candidato Lula a ditadores ou se referir a ele como ex-presidiário ou descondenado, como você vê nesse tweet do Augusto Nunes. E aqui uma cena semelhante à que ocorreu ontem, onde a entrevistada também foi censurada ao vivo. Boa noite para você, deixando um pouco a política de lado, falando sobre o lado humano desses brasileiros que já estão retornando aqui ao país, que passaram mais de 30 dias na faixa de Gaza. A gente tenta imaginar o alívio, mas a gente nunca vai conseguir se aproximar do que eles passaram, né? Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Pois é, não dá, é uma coisa inimaginável, evidentemente. Agora, eu achei a fala do presidente Lula um pouco desnecessária, do ponto de muito agressiva, né? Quando ele fala... Agora, em relação aos brasileiros, pra gente pegar os brasileiros especificamente. Então, já a gente volta, então, não te Dora. ouvi. Deixa eu só acrescentar que a gente tem uma convidada aqui, daqui a pouco, como a gente já falou, desembarcam os brasileiros. Nitidamente, o repórter, através do ponto no ouvido, é obrigado a interromper a entrevistada porque ela estava descendo a madeira no descondenado. E esta não foi a primeira vez que essa emissora vendida ao lulo-alexandrismo faz algo absurdo assim. Olha, podemos relembrar aqui diversos momentos vergonhosos que ocorreram durante o período eleitoral de 2022. Um desses momentos foi registrado ao vivo, quando uma entrevistada falou da obesidade do agora ministro Flávio Dino. No mesmo instante, a emissora foi notificada pela canetada alexandrina e obrigada a se retratar de forma a quase lamber os pés do Dino. Esse dia foi totalmente vergonhoso. Então o ministro Flávio Dino, ele nem entregou as filmagens do 8 de janeiro, não é isso? Se alguém quiser me corrigir, mas que eu saiba, ele se recusou, ele não entregou. Eu até admiro o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? Obesidade, não sei se é obesidade... Eu ouvi dizer que tem que ter representatividade. E ontem aqui, no programa Linha de Frente, uma convidada que tinha vindo pela primeira vez participar do programa, fez um comentário inadequado. Chegou a ser, inclusive, preconceituoso. Mas, acima de tudo, inadequado, desnecessário, que nada contribui para o debate
sobre a pessoa do ministro Flávio Dino. Eu quero dizer aqui, então, em meu nome, pessoal, como participante desse programa Linha de Frente, mas principalmente em nome do Grupo Jovem Pan, dentro do qual o programa Linha de Frente se desenvolve, que o Grupo Jovem Pan, que esse programa aqui, Linha de Frente, não compactua com nenhuma forma de preconceito e nenhuma forma de desrespeito. Por isso, eu quero aqui, em meu nome e em nome do Grupo Jovem Pan, me desculpar com o ministro Flávio Dino. Esse posicionamento que eu avalio e o Grupo Jovem Pan avalia como equivocado e infeliz da nossa convidada. E o PT, que, como já sabemos, elimina friamente qualquer um que ousar invadir seu caminho, não importando quem quer que seja. E, se possível, são capazes de vender a própria mãe ou cortar até o dedo. Porque o interesse desse partido é apenas e incondicionalmente o poder. Nem que para isso tenha que eliminar, perseguir e censurar até blogueiro puxa-saco, como o Leonardo Grandini, um petista roxo que defendia nessa bancada o Lula, mesmo se ele estivesse errado. Eu achei foi pouco que o PT fez com ele. Eu sempre falei o que eu bem quis. Nunca ninguém da direção, Tutinha, ninguém. Léo, fala o que você quiser. Aqui você tem espaço para falar o que você quiser. E eu sempre me manifestei da forma como eu acredito, né? Eu sempre tive valores mais à esquerda, mais progressistas, de graça. Ninguém nunca me pagou nada. Eu não recebo dinheiro de partido político, por mais que seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Não recebo dinheiro de político, não recebo dinheiro de movimento social e muito menos de empresário, né? Infelizmente, nessas últimas semanas, a gente vem vendo, a partir de uma denúncia por parte do PT, que foi acolhida pelo Tribunal Superior Eleitoral, de cercear a emissora, a empresa, de tratar de determinados temas, fora as palavras proibidas que não podem ser ditas, com as quais eu até possa não concordar. Jornalistas como Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel, João Martínez, Augusto Nunes e Paulo Figueiredo foram demitidos compulsoriamente por ordem do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Não podia deixar de passar aqui nesse horário que você está acostumado a ver meu post convidando para o 3 em 1 para dizer que não estarei no 3 em 1, nem nesta quinta, nem nesta sexta-feira, em nenhum dias da semana que vem. E também não estarei no Jornal Jovem Pan, entre 8 e 10 da noite, como você costumava me ver de quarta a sexta-feira. A partir de hoje, através de uma autocensura, estou sendo retirada dos programas. A Jovem Pan está tomando essa cautela de tirar alguns comentaristas do ar, porque nossos nomes foram muito citados em processo do PT. Aquele partido que finge ser democrata, mas adora uma ditadura. Faz amizade com ditadores e proíbe jornalistas ou pessoas comuns de falarem dessa amizade. Tentaram fazer isso com a Gazeta do Povo, não conseguiram. Mas o TSE deu uma censura prévia. A Brasil Paralelo, produtora de filmes, diante do silêncio da classe artística, e também a Jovem Pan proibindo que seus jornalistas e comentaristas falassem determinadas palavras e comentassem determinadas notícias. Não podemos mais trazer notícias de um passado recente em que um ex-governante estava preso por ter cometido crime. Isso não mais pode ser dito na Jovem Pan. Então eu só estou dando esse esclarecimento para que seguem e dizendo também que não passarão, não vão nos calar. Podem ter nos tirado do ar em alguns programas, por alguns dias, mas primeiro, não vão vencer, porque a população brasileira não aceita viver sob ditadura. Liberdade de imprensa e liberdade de expressão são garantias constitucionais que o brasileiro quer ver respeitadas. Pouco importa qual corte de justiça, se é uma corte administrativa eleitoral e qual decisão está passando aí para atender a pedidos do seu partido de preferência. O brasileiro não tolera isso. Pessoal, em respeito a todos que aqui me acompanham e torcem por mim, esclareço as razões para estar temporariamente fora do ar. Infelizmente, vivemos tempos em que a liberdade de expressão está ameaçada, e explanar o óbvio pode trazer problemas. Pois bem, fui afastada temporariamente do ar, foi uma decisão de preservação para mim e para a empresa a qual trabalho. As recentes decisões e sanções do TSE pressionam tanto a emissora, pela qual sigo mantendo grande respeito e consideração, quanto seus colaboradores, cabendo a nós apenas cumpri-las. Quanto à Jovem Pan, esta sempre prezou pelo debate igualitário, pela liberdade e isonomia de seus comentaristas, expondo sempre os dois lados da discussão, sempre jogando conforme as regras. Continuarei minhas postagens por aqui e com os vídeos no meu canal do YouTube. Permaneço firme nas minhas posições e ideais, defendendo aquilo em que acredito. Sei de onde vim, para onde não quero que o Brasil vá. Adriles Jorge foi cirúrgico em seu comentário, dizendo que a Jovem Pan tem produzido a morte do jornalismo e vendido desinformação ao gosto dos tiranos que oprimem a liberdade de expressão no Brasil.
triste. Sobretudo trágico saber que a emissora que mais promoveu a liberdade de expressão para todos os pensamentos, hoje se comporta como um lacaio do poder tirânico. Jornalismo é se opor ao poder abusivo. Quando uma empresa de jornalismo se curva ao poder abusivo, ela deixa de ser jornalística para se tornar parte deste poder abusivo. Uma empresa de comunicação não é uma quitanda, ela não vende banana, maçã, leite ou coisa do tipo assim. Ela vende informação. Se a informação vem estragada, aí fica igual a banana estragada. Se a informação vem incompleta, a empresa de comunicação não está fazendo comunicação. Ela está fazendo lobby para algum interesse específico, de alguém, de um político, de um empresário ou coisa do tipo. Aí ela deixa de ser empresa de comunicação e vira uma quitanda mal ajambrada. Infelizmente, esse se transformou no caso da Jovem Pan. Você tem uma ditadura judiciária no país, você não pode citar o nome do Alexandre de Moraes. Você tem um governo federal de esquerda que até ontem a Jovem Pan criticava. Você não pode criticar de maneira sistemática o governo Lula, porque você tem uma direção lá da Jovem Pan, eu sei quem é, não vou dizer os nomes, que eventualmente tem medo de algum tipo de retaliação do governo. Tem medo de um inquérito do Ministério Público, tem medo de perder concessão, o que são medos injustificáveis. E perder concessão no Brasil é praticamente impossível, entendeu? Qualquer juiz ético de primeira instância vai enterrar esse inquérito famigerado feito por 2 procuradores completamente ideopatas. Agora, no caso da Jovem Pan, o caso da censura interna é mais triste, porque eu, você, Marco Antônio Campos, também teve há algum tempo, todos nós trabalhamos na Jovem Pan e era a única empresa de comunicação que dava contraponto, que era realmente democrática, que mostrava a informação sobre diversos prismas, diversos pontos de vista, diversas interpretações, gente de direita, esquerda, de cima, abaixo, progressista, comunista, iluminista, todo mundo poderia falar lá, e a informação era essa. E a informação desse advogado do Bolsonaro é: o TSE, a Justiça Eleitoral, determinou que um candidato fosse prejudicado em nome de outro por causa de censura. Não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era a favor de aborto, não podia dizer que Lula era amigo de ditador, e foi interrompido pelo nosso querido Capês, pelo apresentador, por uma censura completamente esdrúxula, patética, por uma coisa que todo mundo viu acontecer, que eu falei que estava acontecendo durante a minha estadia na Jovem Pan, que todo mundo dizia que estava acontecendo. Se uma empresa de comunicação não tem coragem de dizer o que está acontecendo, para que serve uma empresa de comunicação? Para nada. Para se vender, para se prostituir a interesses absolutamente espúrios que não são do interesse da sociedade. Porque a sociedade, quando encontra uma empresa de comunicação que atende seus interesses, quer saber da verdade, quer saber da realidade dos fatos, quer saber da realidade, sobretudo, de gente de poder. E imprensa é fiscalização de poder que esteja, eventualmente, ultrapassando os limites do seu poder. Agora, quando a empresa de comunicação, e essa empresa chama-se Jovem Pan, se limita a ser vassalo de um poder pior, ser vassalo de um poder tirânico, que arrebenta a liberdade de expressão, que censura as pessoas, que arruína, que prende as pessoas, a gente só tem que fazer um funeral dessa empresa de comunicação. Por mais que eu tenha amigos queridos lá, o Emílio, o próprio Capês é um cara legal, que virou o papel de censor mor da Jovem Pan, o Gani, tantas pessoas que estão lá, que têm valor, que são cerceadas, que são perseguidas, que são caladas, que são oprimidas. Então eu tenho pena que esses amigos estejam numa empresa que está absolutamente morta. A empresa Jovem Pan hoje é um cadáver adiado que procria. E procria frutos de desinformação e de interesse de poderosos carrascos que estão destruindo a informação e a liberdade de expressão no país. Infelizmente, a Jovem Pan entrou nessa seara.